Estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT, canal 8.1, Sistema Brasileiro de Televisão. Tenho o prazer de conversar agora com a professora de História, Tereza Almeida Cruz. Seja bem-vinda, professora. Boa noite. Tudo bem? Boa Fala com o noite. microfone, pode falar. Boa noite a todos os telespectadores do Boa Noite Rio Branco. Quem está com a gente também é o Anderson, isso mesmo, um nome diferente. Anderson Ferreira, ele ainda é aluno. Boa noite. Certamente logo será também professor de História. Seja bem-vindo. Obrigado, Tudo prazer. bem? Tudo bem. Você está em qual período já? Estou no 4º período do curso de História, licenciatura noturna. Legal. O que te uniu ao curso de História? O que te motivou a entrar no curso? Então, o que me motiva é uma perspectiva de mundo, né? Conhecer o mundo, a contemporaneidade e me conhecer também, conhecer as minhas raízes e um pouco mais de tudo. Muito bem. Nós vamos falar sobre esses assuntos aqui. Mostra, por gentileza, aqui, meu amigo Thalisson. São 3 eventos em um. A 8ª Semana de História, a 4ª Semana em favor da igualdade racial e o 3º Encontro Interestadual de História Acre e Rondônia. Está aí, para você. Normalmente, esses eventos acontecem simultaneamente, professora? Não, é a primeira vez que eles acontecem simultaneamente, né? Normalmente a gente faz todos os anos a Semana de História, né? Esse evento da promoção da igualdade racial é o 4º ano, Isso. né? E o outro evento, que é o 3º Encontro Interestadual Acre e Rondônia, é um evento da ANPU, que é a nossa Associação Nacional de História, na nossa área de Acre e de Rondônia. Então, esse ano nós resolvemos juntar os 3 eventos, né, nessa perspectiva de discutir história e democracia, enfocando também as políticas de promoção da igualdade racial, né, considerando que o nosso país, infelizmente, é um país racista, que ainda discrimina negros, né, indígenas. E, então, a gente precisa fazer essa discussão a partir da Semana de História. Queremos aproveitar para convidar todos os telespectadores, sobretudo os professores na área de História, as pessoas interessadas, que estaremos durante o dia 26 a 30, né, desse mês, fazendo esses debates lá na UFAC, né, para a gente, como eu disse, trazer essa discussão da democracia, né, que é um tema bastante recente, né, que a gente tem um cenário político aí meio complicado, né? E, ao mesmo tempo, que esse cenário político ameaça, de certa forma, os direitos constitucionais, né, de índios, de negros, de mulheres, da classe trabalhadora como um todo. Professora, será uma semana cheia, podemos dizer assim, né? Começa na segunda e vai até a sexta. Exatamente. Nós teremos, a partir de segunda-feira à noite, né, dia 26, abertura a partir das 18h30, né, com atividades culturais. Aí tem a cerimonial de abertura, a conferência de abertura, né, que foram convidados vários professores, né, historiadores, que vão estar socializando suas pesquisas, né, voltadas para essa temática da democracia e também da promoção da igualdade racial. O Anderson, de que forma vocês, alunos acadêmicos do curso de História, podem acrescentar a esses eventos e o que esses eventos podem trazer de positivo para vocês na vida acadêmica? Pois bem, esse evento, ele vem com a contribuição justamente de professores e alunos, com trabalhos, pesquisas. Na UFAC tem o Observatório de Discriminação Racial, que é coordenado pela professora Flávia, onde tem vários pesquisadores que vão trazer fatos e dados estatísticos de como acontece o racismo, o preconceito, as formas de discriminação racial. E os alunos, trazendo esses trabalhos, vai estar sendo acrescentado a essa semana em favor da igualdade racial, esse encontro de história. E acontece que esse evento, ele acaba trazendo uma perspectiva nova para nós alunos, que nós compartilhamos saberes com várias pessoas que estão bem preparadas, como, por exemplo, estará vindo conferencista da UFPA, da Universidade Federal do Paraná também, conferencistas também da nossa Universidade Federal aqui do Acre. Mostra aqui, Thaleson, de novo isso aqui, essa parte aqui onde aparece a Constituição. A Constituição Federal, que está em vigor, chamada Constituição Cidadã, professora, foi promulgada em 5 de outubro de 88. Né?
1988. O que essa Constituição, como ela contribuiu no sentido de acrescentar, de fortalecer essa luta contra a discriminação, contra o racismo? Então, essa Constituição, né, que está completando 30 anos, né, a Constituição Cidadã, como você falou, ela é fruto das lutas dos movimentos sociais, negro, indígena, dos trabalhadores, né, todos os setores da sociedade se envolveram no processo da Constituinte para chegarmos a essa Constituição, né? Então, do ponto de vista da questão dos negros, né, um dos avanços significativos da Constituição foi a garantia da demarcação dos territórios quilombola, assim como a demarcação dos territórios indígenas, ou seja, de reconhecer aos descendentes de africanos que vieram escravizados para o Brasil, né, que constituíram quilombos, né, que foram uma luta, né, dos negros para construir esses territórios de liberdade, né, que ele tem um direito a esses territórios, né, que ainda nem todos foram demarcados, infelizmente, assim como os territórios indígenas, né, que os povos indígenas são os povos originários, né, os primeiros que ainda são ameaçados, né, de serem expulsos dos seus territórios ou de ainda não terem tido seus territórios devidamente demarcados, que também é uma questão de garantia da sobrevivência física e cultural, tanto dos indígenas quanto, no caso, também dos quilombolas, né? Então, a nossa Constituição também, por ela ser uma Constituição cidadã, no sentido também, ela considera a pluridiversidade, né, do povo brasileiro. Então, ela respeita, né, os direitos da população negra, né, no caso especificamente, né, tanto é que o racismo é considerado crime, né, porque a nossa sociedade ela ainda é muito racista, ela ainda é muito baseada no mito da democracia racial, né, como se no Brasil não existisse racismo. Mas a gente sabe que desde os tempos coloniais, essa população africana escravizada que veio para cá, ela foi maltratada enquanto escravos, né? Depois, no pós-abolição, aliás, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, né, só em 1888, né? No pós-abolição, a população negra ela foi marginalizada, ela não teve políticas públicas de inclusão dessa população. Por exemplo, a Lei de Terra de 1850 dizia que as terras públicas deveriam ser só vendida, então excluía a população negra de ter acesso a essas terras, né? Se você pega os postos de trabalhos, né, no pós-abolição, foram ocupados pelos imigrantes europeus, porque havia toda uma perspectiva de embranquecimento da sociedade brasileira, né? Então, você tem uma exclusão do ponto de vista, a vadiagem passou a ser crime, né? Então, essa população, até hoje, ela continua sendo marginalizada e ela precisa lutar para conquistar seus direitos, né? Então, do ponto de vista dos direitos, que também a Constituição garante, né, é recente as políticas de promoção da igualdade racial, né? Como o Anderson falou, né, na UFAC tem um observatório da igualdade racial, coordenado pela professora Flávia, né? E essa semana também, em favor da igualdade racial, traz essa discussão da importância dos direitos da população negra, que se constitui nas ações afirmativas, né, que a partir do governo Lula foram criadas várias ações afirmativas. Uma primeira delas é a Lei 10.639, que torna obrigatória a inclusão do ensino de África, história e cultura afro-brasileira no currículo da educação básica. Então, nós temos pela primeira vez como se fosse uma euforia curricular, porque o nosso currículo ainda era muito eurocêntrico, né? Então, é uma possibilidade, a gente fala de descolonizar a mente das pessoas que não conhecem devidamente a nossa história, que tiveram a nossa história muito baseada na história da Europa, dos Estados Unidos, né? Então, é uma perspectiva de valorização dessa nossa história, das nossas raízes, e, ao mesmo tempo, uma outra política importante, né, que é a Lei de Cotas, mais recente de 2012, que inclui metade das vagas nas universidades públicas, né, para negros, indígenas e escola pública, né? Então, por exemplo, na universidade hoje, nós temos, em todos os cursos, em todas as universidades brasileiras, a inclusão de pessoas negras no curso, por exemplo, de medicina, de engenharia, de direito, que eram cursos normalmente ocupados, né, por pessoas
brancas que tinham acesso aos melhores cursinhos, às melhores escolas e podiam concorrer de forma mais vantajosa, né? Então, a lei de cotas, ela, na verdade, ela vai trazer uma equidade aí no sentido da democratização do acesso aos ensinos públicos. Então, essa semana de história, junto com essa semana em favor da igualdade racial e esse encontro interestadual de história, Acre e Rondônia, né, traz essa discussão também desse direito da população negra de continuar se pensando e promovendo a inclusão racial, né, de negros, de indígenas, e também a questão da democracia, né? Porque, como está falando, a nossa Constituição, ela garante esse direito à diversidade, né? Ela entende a sociedade brasileira como multiplural, multirracial, né? E a gente tem essa oportunidade de trazer isso a partir do ponto de vista das pesquisas, dos debates, né, que são feitos no Brasil, né, e fora também vamos ter, como o Anderson já falou, pessoas que vêm, né, da Universidade Federal do Paraná, também da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Joana Pedro, da Universidade Federal do Pará, o professor Márcio Couto, né, que vão estar também colaborando com esse debate, né, sempre na perspectiva de fortalecimento da democracia, da luta pelos nossos direitos, que estão cada vez mais ameaçados, inclusive a universidade pública, né, que a gente está também nessa luta pela defesa da universidade pública, né, porque há toda uma proposta de privatização do ensino público, né, é claro que nós, como professores universitários, né, estamos na luta pelo ensino público de qualidade, né, e para todos. Tá. Anderson, esse encontro, terceiro encontro Acre e Rondônia, a ideia partiu aqui do Acre ou de lá de Rondônia? Bom, é todo o conjunto. Esse encontro interestadual, que é o de Rondônia e Acre, ele surge de um conjunto da ANPU, que é a Associação Nacional de História. Nacional de História. Isso aí. Então, a Associação Nacional de História, a cada 2 anos, nós temos um encontro nacional. Aí não é feito anualmente? Aí, nos intervalos, né, nós temos os encontros regionais, né, ou estaduais. Aí, no caso, entendi. nós estamos fazendo um encontro regional, que é Acre e Rondônia, né? Entendi. E esse encontro também contará com palestrantes de outros estados ou só dos dois aqui? Não, como nós vimos, terá palestrante do Acre, de Rondônia, da Universidade Federal do Paraná, que vai ser a conferência de abertura. A conferência de encerramento será feita pela professora Maria Joana Pedro, né, que é da Universidade Federal de Santa Catarina. E teremos também, como eu disse, também o professor Márcio Couto, da Universidade Federal do Pará. E de Rondônia vem a professora Lília e outros colegas que estarão colaborando conosco, né, socializando as suas pesquisas, os seus debates e fortalecendo, como eu disse, essa luta em defesa da democracia, em defesa da Constituição, em defesa da universidade pública e gratuita. Então, Anderson, teremos também debates sobre a conjuntura nesse sentido, tanto em nível nacional quanto regional também. É isso? Isso, a nível nacional. Nós, historiadores, temos a perspectiva diferente de uma sociedade que estuda outras ramificações da área da sociedade. Então, nós trazendo para esse evento a nossa perspectiva, as nossas pesquisas, as nossas contribuições, nós vamos estar conseguindo abranger um número grande de pessoas que estarão participando desse evento e, quem sabe, reforçar algo que, por exemplo, esteja implícito na sociedade como o preconceito, reforçar o combatimento. Essas ações de combate ao preconceito e os resultados também, na sua opinião, eles, proporcionalmente falando, eles avançaram mais do que a média nacional? Olha, eu acredito que eles estejam estagnados, né? Avançaram por um tempo, mas eu acredito que nós podemos avançar ainda mais. Nós estamos atualmente numa conjuntura onde se é ameaçado esses conceitos, esses direitos. Entendi. E cabe a nós fortalecermos políticas públicas e ações afirmativas que constituem e garantem o direito de todo cidadão. Legal. Conversei aqui com Anderson Ferreira, acadêmico do curso de História da Universidade Federal do Acre. Muito obrigado, Anderson. Um prazer. Eu agradeço, prazer. Muito obrigado também, professora
Tereza Almeida Cruz, foi um prazer. Isso, muito obrigado. Nós que agradecemos esse Sucesso para espaço. vocês nesses 3 eventos. Muito obrigada. Uma semana toda de eventos, né? Exatamente. Começa na segunda e vai até sexta-feira. Até sexta-feira. Que horas? Terminando às 19 horas na sexta-feira e inicia na segunda às 18h30. Legal, muito bem. Foi um prazer. Muito obrigada. Ok, depois do intervalo, eu gostei tanto do assunto, quero me estender. Ó. Depois do intervalo, eu volto para conversar com a professora Mônica, da Uninorte. Vamos falar sobre vários cursos de pós-graduação. Em 2 minutos. Até já.